Queria me apresentar, o Cris falou que nós viemos lá de Taubaté, né? Eu sou a apóstola Leila, sou apóstola lá no Ministério Sonho de Deus, sou casada com o apóstolo Cristiano, não é o apóstolo Cristiano que também é Cristiano Santos, como o Cris. Sou casado com ele há 18 anos, estamos há 21 anos juntos, tenho 2 filhos, tenho o Caio de 14, tenho a Bruna de 10 anos. E para mim é uma alegria estar aqui nesta noite. Estou em casa, estou feliz por ministrar nos domingos especiais. Me senti especial por estar no domingo especial. E eu estou com muita expectativa no meu coração nesta noite. Eu estava ali e a minha vontade era de dar um grito, de dar um berro. Eu sei que hoje Deus vai produzir grandes coisas. Grandes coisas o Senhor vai produzir. Pode ser que hoje nos seus olhos naturais você passou assim, nossa, mas ela falou que Deus ia fazer tantas coisas, mas parece que eu não estou vendo. Mas abra o seu coração para que Deus possa começar a construir algo no seu espírito nesta noite. Né? Eu sei que eu estou hoje, semana que vem a pastora Zelinda, na outra semana o apóstolo Cristiano vai estar aqui, não é isso? E Deus vai construindo algo no nosso espírito. Deus não se move de maneira aleatória ou de maneira isolada. Então fique atento, porque hoje o Senhor vai estabelecer alguns fundamentos na sua vida para que Ele possa vir e construir algo em cima desses fundamentos sólidos. Amém? E eu queria, antes de começar a ministrar a palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Queria agradecer ao Cris e à Renata pelo convite de estar aqui. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por estar aqui nesta noite. Pai amado, de estar aqui como uma apóstola, de poder estabelecer fundamento nesta noite, de produzir rompimento. Pai amado, de romper com algumas estruturas, com fortalezas mentais nesta noite. Pai amado, e que essa noite seja um marco sobre esta casa. Que essa noite, Pai amado, seja um marco sobre este lugar. Abre os céus neste lugar. Abre os céus neste lugar, Pai amado, para que o Senhor tenha liberdade de agir. Confronta-nos, Pai amado, nesta noite, naquilo que precisa ser confrontado. Desperta-nos, Pai amado, em nome de Jesus. Desperta, Pai amado, a igreja em Pindamonhangaba, em nome de Jesus. Pai amado, eu vim declarar essa palavra sobre essa cidade. Desperta a igreja, desperta a igreja. Vocês são agentes de transformação nessa cidade. Não é tempo de ficar passivo, mas é tempo de se movimentar. É tempo de ir para as ruas, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que é este tempo e eu sei que é essa estação. Pai amado, que essa noite seja uma noite de ativação, de movimento sobre esta casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Parece que eu orei muita coisa diferente, mas nós vamos chegar no ponto onde eu quero chegar. Amém? Como eu disse, sou lá de Taubaté. E o Senhor tem falado muitas coisas nesses últimos meses, nessas últimas semanas. O Senhor tem trazido algumas palavras proféticas sobre nós, antigas. Como eu disse, o Senhor não faz nada aleatório. O Senhor, Ele não faz nada isolado, mas Ele vem sempre construindo algo, Ele vem sempre edificando algo nas nossas vidas. E nesse último mês, foi um mês especial para nós mulheres lá, nós tivemos o nosso retiro de mulheres, tivemos um tempo muito especial. E nós recebemos nesses dias a profeta Norma, que é uma profeta que veio de fora. E ela esteve ministrando no retiro de mulheres e na nossa igreja. E ela liberou sobre nós uma palavra que o mês de outubro é um mês de libertação. Fala comigo assim, mês de libertação. E ela liberou essa palavra sobre nós, que era um mês de libertação. E não somente uma libertação de demônios, mas ela falou de libertação de tudo aquilo que te prende. De tudo aquilo que te segura, de tudo aquilo que te impede de avançar. E quando ela falou essa palavra, eu peguei ela no meu espírito. Porque ela falava sempre a palavra libertação e depois conversando, ela falou assim, eu não sei se eu consegui ser clara naquilo que o Senhor estava trazendo ao meu espírito, porque a libertação ela é muito mais ampla do que simplesmente a se tratar de demônios. E quando a gente fala de libertação, a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós estamos falando de libertação, nós estamos falando sobre você ter a revelação de Cristo. Porque a verdade, ela é uma pessoa. Cristo falou, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então, se nós estamos entrando em um mês de libertação, nós podemos dizer que nós estamos entrando no mês de profundidade, de revelação da pessoa de Cristo em nós. E é isso que eu quero nessa noite falar com vocês, dessa revelação de quem é Cristo em nós, na maneira como nós nos relacionamos com Ele. Sei que também o apóstolo Cristo tem ministrado sobre o novo pacto aqui, do que foi o novo pacto, do que é a aliança do novo pacto, do que é Cristo em nós. Eu sei que vocês já estão sendo fundamentados acerca disso, mas eu quero falar um pouco mais. Quero trazer mais este fundamento, porque nós vamos ver mais para frente, porque você ser liberto em Cristo é uma condição no Espírito. Você ser liberto em Cristo não necessariamente está ligado às suas condições naturais, aquilo que você vê. Porque tem pessoas que passam por situações difíceis, mas são completamente livres em Cristo e conseguem caminhar acima dessas circunstâncias. São pessoas livres, foram livres em Cristo, porque entenderam a sua identidade, entenderam os processos de Deus, tem um coração que descansa em Deus, que sabe que os processos são para que Cristo seja gerado em nós. Então, ser liberto, você viver esse mês de liberdade da revelação tem a ver com a sua condição no Espírito. Assim como tem pessoas que têm uma vida tão redondinha, tão certa, parece que está tudo tão caminhando direitinho, mas são completamente escravas na sua vida espiritual. São pessoas que sofrem de depressão, de síndrome do pânico, são pessoas que estão presas muitas vezes ao vício, ao álcool. Então, quando eu falo aqui de libertação, eu não estou falando aqui de uma condição somente natural. Eu estou aqui falando de uma condição gerada no Espírito. Fala assim comigo, esse mês é um mês de libertação. Amém? Queria deixar isso bem claro, que quando nós falamos de libertação, nós não estamos apenas falando de circunstâncias. Algumas pessoas, eu creio que Deus vai mover circunstâncias que prendem, circunstâncias que oprimem. Eu creio nisso. Mas não tem como nós falarmos de libertação se nós não falarmos a respeito de Cristo em nós. Não tem como nós falarmos de libertação se nós não falarmos da revelação de Cristo. Amém? Porque a revelação de Cristo em nós, ela é libertadora. Eu vou pedir só para você repetir comigo, para vocês se movimentarem um pouco. Então, fala assim para mim. A revelação de Cristo, ela é libertadora. E eu quero te explicar o porquê a revelação de Cristo é libertadora sobre as nossas vidas. Amém? O porquê que nós somos livres quando nós temos a revelação de Cristo em nós. Todos nós possuímos uma raiz adâmica. Eu vou explicar para vocês, vou tentar ser bem didática, assim, mais para explicar. Todos nós possuímos uma raiz adâmica, uma natureza carnal, que está relacionada com a nossa história, com a nossa alma, com as nossas emoções, com os nossos instintos. Essa é a nossa raiz adâmica. Qual que é a sua raiz adâmica? É a sua carne, é a sua alma, é a sua história, é da onde você veio. Tudo isso está ligado à sua raiz adâmica, a sua raiz carnal, a sua natureza carnal. Todos nós chegamos ao Senhor com uma história. Se a sua história é boa ou ruim, eu não sei. Mas que com certeza você chegou ao Senhor com uma história, você com certeza chegou. Pode ser que você nasceu no famoso berço evangélico, mas teve um dia que a revelação de Cristo vem sobre a sua vida e você também pode falar assim, não, eu tenho uma história com o Senhor. Então, todos nós chegamos em Cristo com a nossa história que tem a ver com a nossa natureza carnal, que tem a ver com a nossa história familiar, com todas as marcas que foram geradas na nossa vida, com tudo isso, na nossa maneira de pensar, tem a ver com a nossa cultura. E eu queria que você guardasse essa palavra cultura, que nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Por exemplo, uma pessoa que nasce num ambiente de mentira, ela é mais propensa a mentir. Porque ela foi, não que necessariamente uma pessoa gerada no ambiente de mentira seja mentirosa, mas que ela tem muito mais chances de praticar a mentira, porque ela foi gerada num ambiente de mentira. Aquilo se tornou algo natural para ela.
Só que essa raiz adâmica, ela não produz apenas coisas ruins. Porque essa raiz adâmica tem a ver lá, quando o Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então você fala assim, conhecimento do bem e do mal. Então essa raiz também produz frutos bons. Não necessariamente são apenas frutos ruins, mas ela também produz alegria, ela também produz inteligência, ela também produz assistencialismo, que são frutos aparentemente bons. Só que ela está numa raiz errada. Amém? Guarde tudo isso que eu estou falando, que isso vai chegar em algum lugar. E Deus colocou o homem no jardim, e ele colocou lá a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. E ele falou para o homem, dessa árvore não comereis. Só que ele fala o seguinte, não toque e nem coma. E eu quero só aproveitar nesse não toque e nem coma, porque nós vamos falar de algumas coisas na nossa vida, de nós nos guardarmos, de nós nos preservarmos. E Deus na nossa vida, Ele vai colocando algumas cercas de proteção. Esse não toque que o Senhor falou a Adão, era uma cerca de proteção que Deus tinha colocado ali para ele. Porque para Adão comer o fruto, ele tinha que tocar. Se ele não tocasse, ele não teria como comer do fruto. Você já viu quando a gente vê uma criança correndo perto da piscina, a gente fala assim, não quero você perto da piscina. Na verdade, a gente está falando o quê para a criança? Eu não quero que você caia dentro da piscina. Mas a gente coloca sobre ela o quê? Uma cerca de proteção. E Deus, muitas vezes na nossa vida, Ele coloca essa cerca de proteção sobre nós. Só que esses dias o Senhor tem falado muito comigo, que às vezes a gente acha que servir a Deus é algo que nos priva. Enquanto, na verdade, quando você serve a Deus, Ele é algo que nos preserva. E existe uma diferença muito grande. Porque tem pessoas assim, agora eu sirvo ao Senhor, parece que a vida ficou tão chata, parece que a vida ficou tão sem graça, não pode fazer mais nada. Eles assim, nossa, parece que é tanta privação na minha vida, mas na verdade eu quero te falar uma coisa, o Senhor está te preservando de algumas coisas. O Senhor está preservando que você seja ferido em algumas coisas. Amém? Amém, igreja? Vocês estão aqui comigo? Amém. E justamente da árvore do conhecimento do bem e do mal foi a árvore que Adão comeu. E o propósito de Deus era que ele comesse da vida, que simboliza Cristo. E quando nós... Então, só para vocês entenderem que nós tínhamos a raiz adâmica, a árvore do conhecimento do mal, ele comeu da raiz adâmica, todos nós temos uma história da nossa natureza carnal, e quando nós chegamos em Cristo, o que acontece com a nossa vida? Quando a gente dá aquele pontapé inicial naquele processo onde nós levantamos a nossa mão e reconhecemos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Naquele dia, quando você faz isso, que você confessa ao Senhor, que você confessa aquilo que Ele fez pela sua vida, reconhecendo que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e que você fala, seja Senhor sobre a minha vida, naquele momento inicia um processo na sua vida. Aonde você recebe a Cristo. O homem ele é feito corpo, alma e espírito. E nesse momento o seu espírito passa a ser vivificado. É vivificado. E você passa a ser um com o Senhor. Só que neste momento você não recebe ao Senhor de uma maneira plena. É como Maria recebeu no seu ventre uma semente. E é necessário que essa semente cresça, que amadureça na nossa vida. E tudo isso tem a ver com alguns processos de Deus na nossa vida, que eu não vou entrar aqui, que como eu disse depois o apóstolo Cristiano, com certeza vai vir, vai gerar um fundamento. Esse formar Cristo, esse gerar Cristo em nós, está muito relacionado à paternidade, está muito relacionado a nós com os 5 ministérios, que a Bíblia diz que deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, para quê? Para a formação, para aperfeiçoamento dos santos, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Existe outra coisa na nossa vida que quando nós passamos pela cruz, que é onde nós passamos por um processo de morte. Porque quando você aceita Cristo, e nós sempre aprendemos na igreja que a morte de Cristo na cruz foi uma morte exclusiva, que Ele nos excluiu da sua morte, como se Ele morreu no meu lugar para que eu não precisasse morrer. Mas na verdade a Bíblia diz que Ele nos incluiu na sua morte.
Então, nós passamos pela morte junto com Cristo. E por que eu contei tudo isso? Porque quando nós morremos com Cristo, toda essa nossa raiz adâmica da nossa história, ela é arrancada das nossas vidas e nós somos enxertados em Cristo. E enquanto nós passávamos a dar frutos dessa raiz adâmica, agora enxertados em Cristo, nós passamos a dar um único fruto, que é Cristo, que se manifesta na nossa vida através dos seus atributos e do seu caráter. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós passamos pela cruz, que a gente descobre que é a vida de Cristo que flui através de nós, acabaram-se as nossas desculpas. Porque é muito fácil a gente chegar ao Senhor e passar por todo o processo, a gente sempre tem desculpas, fala assim, ah, Senhor, mas hoje eu peco desse jeito, porque olha a minha infância. Ah, Senhor, eu faço desse jeito, porque olha como eu fui criado. E a cruz, ela acaba com todas as nossas desculpas. Porque o que acontece é que hoje, a vida que flui em você é a vida de Cristo. É Cristo em você. E isso precisa ser algo muito claro e tem que ser uma revelação no seu espírito, porque isso muda tudo na nossa maneira de conduzir as coisas. Isso muda a nossa perspectiva de vida. Isso muda a maneira como nós reagimos às situações, porque hoje não se trata mais de você, mas se trata de Cristo em você. Hoje a vida que flui em você é a vida de Cristo. Se isso não ficar claro, você sempre vai achar que aquilo que o Senhor fala é grande demais para você. Você sempre vai achar que aquilo que é liberado nesse altar não é sobre a sua vida. Porque você sempre vai olhar para a sua raiz adâmica e olhar para as suas limitações. Por que eu posso falar aqui sobre inteligência plena? Por que eu posso aqui liberar que vocês são agentes de transformação, agentes de restauração? Por que eu posso liberar aqui que nós somos transformadores do mundo? Porque eu não estou falando aqui das suas habilidades. Eu não estou falando daquilo que você é capaz de produzir na força do seu braço. Mas eu estou aqui falando que é capaz porque Cristo é quem flui através da sua vida. Amém? Porque se a gente fala tantas coisas, como igreja o Senhor nos mostra tantas coisas estão no coração do Senhor. E a gente nunca se acha capaz de produzir aquilo que o Senhor está falando. Porque a gente sempre olha para as nossas limitações. E uma das coisas que a cruz rompeu foi a nossa limitação. Hoje não há mais limitação para você. Então hoje é dia de acabar com as suas desculpas. Quais são as desculpas que você apresenta ao Senhor quando Ele te fala algo? Quando você peca, você chega ao Senhor, qual a desculpa que você dá? Na cruz acabou todas essas coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Na cruz acaba muitas coisas. Na cruz acaba o seu eu. Na cruz acaba a sua vontade. Mas começa uma vida nova. E vida nova não é restaurar o que é velho. O novo é novo. Amém? Deus não vai, quando a gente fala muito, e isso é umas coisas que a gente fala muito assim, você precisa descobrir a sua identidade em Cristo. A gente fala muito isso. Acho que todo mundo que já aconselhou aqui falou isso. Você precisa descobrir a sua identidade. E eu te pergunto, qual é a sua identidade? A sua identidade é você sem marcas? A sua identidade, qual é a sua identidade? Hoje é uma única identidade que tem que se manifestar na sua vida, que é a vida de Cristo em você. A sua identidade é ser portador de Cristo e deixar que Ele se manifeste através da sua vida. Essa é a sua identidade. Senão nós vamos ser um monte de psicólogos tentando descobrir a pessoa na origem, como que ela era antes de ser ferida. E não é isso que nós temos que fazer como igreja. É uma igreja viva que manifesta um Cristo ressuscitado que flui através de nós. Essa é a nossa realidade. Essa é a sua identidade. Pare de tentar descobrir a sua identidade na sua história, porque essa história já morreu, essa história já acabou. Você pode ter sido drogado, pode ter sido viciado, você pode ter tido uma vida de prostituição, do que for. Essa vida morreu. Essa vida não existe mais. A sua história, a sua raiz adâmica não existe mais. Você não está mais ligada a esta árvore. Os seus frutos não são mais frutos baseados na sua história.
Esses dias nós tivemos lá um retiro de mulheres. E tem uma pastora lá com a gente que abriu, compartilhou a sua história. Ela conta isso por onde ela vai, que o Senhor traz para ela a inspiração, a direção. E ela estava lá ministrando, ela teve uma história de uma infância difícil, de abuso, de pai alcoólatra, tudo isso. E ela estava ministrando lá com muita propriedade, muita autoridade. Ela falou assim, o que eu compartilho hoje, o fruto que vocês comem da minha vida hoje não é um fruto da minha história, mas é um fruto de cura e de restauração de um Cristo que hoje habita na minha vida. E eu quero que isso esteja muito claro no seu espírito nessa noite. Esse é um fundamento para tudo que vai ser ministrado. Tudo que é ministrado, senão nós podemos ministrar coisas maravilhosas. Mas se não estiver em Cristo, de nada serve. De nada serve. Você pode ter frutos bons, mas se a sua raiz não for Cristo, não adianta de nada. Amém, igreja? Espero estar sendo clara. E nós morremos. Não existe mais a Leila, não existe mais o Kiko, não existe mais o Cristiano, não existe mais a Lilian. Existe Cristo em nós. Nós somos portadores de Cristo. E uma das coisas que a religião faz, que mais me irrita, é que ela traz verdades tão profundas, de uma maneira tão superficial, porque a gente ensina para as crianças desde pequena, Cristo habita em você. Mas a religião, ela põe isso ela engessa isso de uma maneira que quando você ouve isso, parece que aquilo não mexe mais. Você sabe o que é você ter o próprio Cristo habitando em você? Você sabe o que é você conhecer das profundezas de Deus? Que a Bíblia fala isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem aquilo que Deus tem para nós. Mas o Espírito nos revela, porque quem conhece das profundezas de Deus, senão o Espírito que nele está? Mas nós recebemos esse Espírito na nossa vida. Você sabe o que é você ter o Espírito que revela das profundezas de Deus? Você sabe o que é carregar o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos? É exatamente esse Espírito que você carrega dentro de você. E por que às vezes nós somos tão apáticos com isso? Por que às vezes nós não reagimos a essa realidade daquilo que habita em você? Por que você ainda se torna escravo do pecado? Por que você ainda se torna escravo das circunstâncias? A Bíblia diz que aquilo que você não vence, você se torna escravo. E por que você é escravo de muitas situações que já foram vencidas na cruz? Por que você se submete a algo que não diz mais respeito à sua vida? Por que você aceita circunstâncias na sua vida que já foram vencidas na cruz? Porque nós desconhecemos a nossa realidade no Espírito. Amém? E eu quero ler com vocês Hebreus, capítulo 10. Abra comigo, nós vamos ler bastante, então eu gostaria muito que você me seguisse. Queria muito que você acompanhasse. Para mim, esse texto por si só já é uma pregação. Para mim, só viria, lia e tá bom, já. Hebreus capítulo 10. Todo mundo achou? Queria mesmo que a gente vai ler bastante dele. Mas é importante para que você entenda algumas coisas que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Diz assim, eu vou começar a ler a partir do 28 do capítulo 9, tá? Diz assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, fala para mim assim, uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam ao culto. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos,
Pois tendo sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz uma recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touro e de bodes tire os pecados. Pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocausto e oblações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas de holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. Repete comigo. Feita uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito também nos testifica. Primeiro diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Esse texto é lindo. Ele é lindo, esse texto. Quando fala que o sacrifício de Cristo da cruz foi único e foi perfeito. Ele foi suficiente. Só que hoje nós continuamos como escravos, porque nós desconhecemos aquilo que Cristo fez por nós. E tem algo que muitos carregam aqui, que é um espírito de culpa terrível. Acham que nunca vão ser capazes de viver algo que Deus tem sobre a vida de vocês, porque carregam um espírito de culpa de coisas que já passaram, de coisas velhas, de coisas que já de lá de trás da história. E carregam ainda esse peso e esse fardo da culpa. Mas eu quero te dizer uma coisa, já foi tudo pago pelo Senhor. O sacrifício que Ele fez foi suficiente. Hoje você é livre de todas essas coisas. E não há mais nada que você possa fazer, porque tudo já foi feito por Ele. Não há nenhum tipo de penitência que você possa ter para pagar algo que você fez no passado, porque o Senhor já pagou e o sacrifício que Ele fez foi o único e suficiente sobre a sua vida. Hoje é uma noite de libertação sobre você e a primeira coisa que o Senhor quer libertar é esse espírito de culpa que você carrega do seu passado, que você carrega da sua infância, que você carrega de um adultério, que você carrega de um vício, que você carrega de algo que você falou. Tudo já foi pago pelo Senhor e o que Ele fez foi único e suficiente sobre a sua vida. Amém, igreja? Eu não sei você, mas eu tinha muitas coisas e o Senhor me livrou. Então eu sei o que isso me alegra nesta noite. Porque eu falo que você é livre, que não existe mais condenação sobre a sua vida, e você fica assim. Eu não sei qual é a sua história, mas o que eu estou te dizendo é que você é livre dela nesta noite, em nome de Jesus. Você é livre da sua história. Você é livre dos seus pecados. O que o Senhor fez foi único e suficiente sobre a sua vida. Foi feito uma vez por todas e nunca mais terá que se repetir. Amém, igreja? Suficiente. Aqui falava que o sacerdote ele ia lá e oferecia sacrifício, mas era incapaz de produzir a remissão dos pecados. E que ano após ano tinha que ele relembrar, pecado após pecado.
E aquilo que o Senhor fez foi suficiente sobre a sua vida. Se aproprie dessa realidade no seu espírito. Caminhe nessa dimensão no seu espírito. Que isso venha e tome a sua vida e se manifeste através das suas atitudes, dia após dia. Você precisa ser livre desse espírito de culpa nesta noite. Você precisa ser liberto desse espírito que te prende. Você é livre nesta noite, em nome de Jesus. Você é livre. Você é livre. Não há mais condenação sobre a sua vida. Não há mais condenação. A graça, ela nos confronta. Sabe por quê? Porque a gente sempre acha que a gente vai poder viver algo em Deus de acordo com aquilo que nós fazemos. E a graça nos confronta, porque a gente fala assim, Senhor, como posso viver isso, tendo feito tantas coisas? É a graça de Deus sobre a sua vida. Não tente entender a Deus na sua natureza carnal. Não tente entender a Deus na sua razão, porque as coisas de Deus são loucura para os homens. E a gente só acessa através do Espírito, porque é Ele quem nos revela. Amém, igreja? Foi único e suficiente. Nós precisamos ser livres da culpa. Agora existe algo que nós podemos fazer, que tem a ver com aquilo que nós podemos, que cabe a nós, que tem a ver com uma cultura. Daí são coisas diferentes. Os seus pecados já não existem mais, mas você precisa renovar o seu entendimento, para que você não viva mais na mesma prática que você vivia antes. Daí tem a ver com uma renovação de entendimento, que a palavra diz. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos o seu entendimento, para que experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Uma coisa é você ser livre do pecado. Uma coisa é essa dívida não estar mais sobre a sua vida. Mas existe sobre nós produzir uma nova cultura. Uma nova revelação. E hoje a maior briga que nós vemos é por causa de uma cultura. O que nós estamos vendo todos os dias, essa briga por causa do Museu lá de Artes de São Paulo? O que o diabo está tentando fazer? Produzir uma cultura. Está tentando introduzir uma maneira de pensar. Ele está tentando trazer desde as crianças, estabelecendo algumas coisas sobre a sua vida, como coisas naturais. A gente vê as novelas tentam fazer o quê? Estabelecer uma cultura. Só que hoje, eu não acompanho novela, mas eu sei do que está se passando, então eu não sei se é menino no corpo de menino, se é menino no corpo de menina. Eu sei que teve uma situação dessa numa novela, de um caso desse. Só que o homossexualismo não foi introduzido nessa última novela. Há quantos anos, novela após novela, tem alguma situação? E o diabo vem fazendo o quê? Estabelecendo cultura de uma maneira bem, em doses homeopáticas, até que aquilo deixe de ser assustador para você, até que aquilo se torne natural para você, até que aquilo se torne uma maneira de pensar, até que aquilo se torne uma fortaleza na sua mente. E quando nós falamos de algum... Nossa, mas para que ser tão radical desse jeito? Nossa, mas isso é uma coisa tão normal. E quantas coisas nós carregamos como cultura? Esses dias, um tempo atrás, eu ministrei para os jovens lá na igreja de um livro que eu li, que fala, nem tudo que é comum é normal. Porque tem coisas que são muito comuns, que vão se tornando normais. E a gente já não se choca mais com aquilo. A gente vê, por exemplo, falar que é da cultura do homem olhar para uma outra mulher. É da cultura do homem a pornografia. É da cultura da mulher a maneira dela se vestir. É cultura do político ser corrupto. Quantas coisas a gente vai tomando na nossa vida como coisas normais que vão se tornando como cultura. Ah, isso é normal. Isso é comum. Isso é natural do homem. Faz parte da cultura do homem. O namoro, não sei se vocês sabem, mas é algo recente na cultura. Antes não se tinha a prática do namoro. Também é algo que foi sendo estabelecido. É uma cultura que vai sendo dita, que o inimigo vai trazendo. E nós precisamos romper com essas culturas. E a igreja, durante muito tempo, ela foi uma igreja que andou na retaguarda. Mas a igreja foi chamada para andar na vanguarda. A igreja foi chamada
chamada para ditar cultura e não para correr atrás, desfazendo ou tentando quebrar aquilo que o inimigo vai fazendo. Nós somos chamados a ir à frente, a trazer uma visão, a produzir uma cultura, a produzir uma maneira de pensar e não ficar correndo atrás dos estragos que estão sendo feitos na sociedade. Amém? Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Hoje não se trata mais da sua velha natureza. Hoje é uma questão de fortaleza na sua mente produzida por uma cultura. E isso nós vamos ser libertos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos... E o que quer dizer cultura? Conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes que distinguem um grupo social. Você sabe que a religião também é uma cultura? O espírito de religiosidade que a igreja tanto luta hoje é uma cultura, porque ela distingue um povo. Ela distingue um povo pela sua maneira de se vestir, pelo seu cabelo, pelo seu linguajar. Mas a religião ela é terrível porque ela produz uma cultura, mas sem a revelação de Cristo. Isso é terrível porque ela tem uma aparência boa, mas ela produz morte. Você olha a pessoa e fala assim, que super religiosa, orando ali, parece a coisa mais maravilhosa, mas sem uma revelação, uma pessoa completamente morta, sem vida, sem ser genuína na sua vida com Deus. Nós precisamos romper com esse espírito de religiosidade e precisamos deixar que a vida de Cristo flua através de nós. Isso é algo natural quando se tem uma revelação no Espírito. A revelação de Cristo fluindo através de nós. E hoje o maior demônio que nós lutamos é esse demônio da religião, da religiosidade, que tem uma aparência boa, mas produz morte por onde ela passa. Quando Deus chama Isaías, ele fala a respeito da sua cultura. Ele fala assim, olha, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está falando assim, olha, eu vivo no meio de uma cultura onde o povo tem boca pesada. E eu também vivo de acordo com essa cultura. Eu também tenho boca pesada. Mas o Senhor o arranca dessa cultura quando toca no seu lado. E produz santidade. O Senhor quer produzir nesta noite santidade no meio do seu povo. E a santidade é quando você se apropria daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque os teus pecados não te cabem mais. Amém? Gente, eu não sei você, mas eu vibrava tanto quando eu preparava a palavra. Porque eu vou assim, Deus, que tremendo a gente poder ter a oportunidade de viver uma vida nova. De saber que a Leila velha não existe mais. De que a Leila velha já morreu. Às vezes eu começo a conversar com o Kiko lá em casa, a gente começa a compartilhar algumas coisas nossas, do casamento. E eu olho para a cara dele e falo assim, amor, parece que a gente nunca viveu isso. Porque parece que são duas pessoas completamente diferentes. Que vai passando pelo processo de ser formado em Cristo e algumas coisas vão deixando de fazer parte da nossa vida. Eu já contei, acho que aqui mesmo para as mulheres, a questão de ciúmes, como eu era ciumenta, como eu brigava com ele por conta de ciúmes, ele tinha que ir no culto, tinha que ficar o culto inteiro assim. Eu era assim, gente, de verdade. E baixinha, pimenta, ardida, nossa, coitado, sofreu, né amor? Mas ele ia no culto e falava assim para ele assim, o que você está olhando? Ele falou, não estou olhando nada. Mas eu não gostava que ele olhasse para frente. O que você está olhando? E hoje, quando eu converso com ele essas coisas, eu falo assim, Deus, parece que eu nunca fui assim. Porque eu fui liberta, porque eu entendi a minha realidade no Espírito, e isso não faz mais parte da minha vida. E se eu fosse assim, eu ia travar o ministério dele, que ele não ia poder viver nada daquilo que Deus tem na vida dele. Como que uma mulher extremamente ciumenta vai deixar um marido viajar às nações? Como que uma mulher ciumenta vai deixar o marido ir ministrar em outras igrejas? A pessoa ciumenta não tem vida. A pessoa ciumenta não tem vida e não deixa que as pessoas do lado tenham vida. Ela quer viver a vida dos outros. O que você está falando, o que você está pensando, para quem você está olhando. Mas eu fui liberta, graças a Deus. Gente, isso já faz tantos anos. Tem 18 anos de casado, eu estou falando aí de 15, 16 anos, que eu não sei mais o que é isso. Existe uma realidade disponível para você no Espírito.
Não perca tempo. Responda que o Senhor está te falando nesta noite. Você não precisa mais ser escravo do vício. Você, homem, não precisa mais ser escravo da pornografia. Você, mulher, não precisa ser mais escravo da pornografia, que isso não é exclusivo aos homens. Eu vi que vocês fizeram um detox, né? Um Timóteo detox. Fizeram? Fez? Estou perguntando. 4 meses? Vocês fizeram... Hoje já não é mais uma questão de demônio, é uma questão de cultura. É uma questão de mudança de atitude. O demônio já foi vencido na cruz. Você precisa renovar a sua maneira de pensar. Romper com uma cultura, com um sistema de que a mulher é feita um objeto. Eu acho que um dia deveria colocar uma mulher para ministrar isso, para manifestar a ira que a gente sente dessas coisas. Da maneira como vem a mulher como um objeto. Tem homem que mexe com a mulher na rua e acha que a mulher vai gostar. A mulher, na verdade, morre de medo quando alguém mexe com ela na rua. Tem homem que acha que a mulher vai achar legal. A mulher tem medo. A mulher hoje está sendo um objeto. A gente vê, por exemplo, um homem ejacular no pescoço da mulher dentro de um ônibus e o juiz falar que não houve constrangimento algum. Aonde está a igreja que não se manifesta essas coisas? Aonde está a igreja que vê, por exemplo, as crianças numa cena como aquela no Museu de Artes e a igreja não se manifesta? Porque nós estamos presos às nossas limitações que já foram rompidas na cruz do Calvário. Eu quero produzir esperança neste lugar, nesta noite, porque você é um agente de transformação. E isso está nas suas mãos. Não fique esperando alguém fazer algo que cabe a você. Que cabe a nós como igreja. Responda, igreja, ao que o Senhor está falando. Nós não podemos ficar apáticos ao que está acontecendo. As provas são muitas, as tribulações são muitas. Mas cabe a nós produzir transformação. Não cabe a nós sermos tirados desse mundo agora. Mas é produzirmos transformação aonde você está. Você ser tirado resolveria o seu problema. Mas existem pessoas que você pode produzir transformação. Existe algo que você carrega no seu espírito que precisa ser rompido nesta noite. Você precisa sair desse sufoco da sua alma. Você precisa sair nesta noite e deixar com que o Espírito rompa a sua vida, rompa o seu homem natural e desperte esse leão que habita dentro de você. Existe uma voz profética em você. Existe uma voz de mudança, de transformação. Levanta, igreja. E eu me estou inclusa na igreja, eu estou falando para mim mesma, levanta. Responde. O Senhor tem nos falado tanto, é tempo de se levantar. A primavera que nós entramos nessa estação é uma estação de movimento. Nós precisamos nos movimentar, responder aquilo que o Senhor está falando. Ele não está falando para você, vai lá e faça isso na força do seu braço. Ele está falando assim, vai lá e faça isso manifestando o Cristo ressuscitado que habita em você. Senão nós vamos achar tudo muito grande mesmo. Nós sempre vamos achar tudo muito distante da nossa realidade. Nós sempre vamos parecer um bando de loucos. Mas nós estamos vendo algo que ninguém está vendo. Nós estamos vendo uma realidade no Espírito que ninguém está percebendo. E que o Senhor tem trazido à luz, o Senhor tem falado com os seus profetas. É tempo de despertar, é tempo de despertar, é tempo de despertar, é tempo de se levantar, é tempo de romper com uma cultura. Você já é livre para viver isso que o Senhor tem sobre a sua vida. Amém? Amém, igreja? Nós não estamos mais aqui falando apenas de pecado, nós estamos falando de cultura. A Bíblia diz que nós já fomos lavados, santificados e justificados pelo Espírito. E eu vou terminar nisso. Porque uma das coisas que a profeta veio, e quando ela falou, Deus deu a ela uma visão de um cérebro onde o sangue percorria por tudo no cérebro. E ela falava que através daquela visão o Senhor estava limpando as emoções, memórias. E ela até usou o exemplo da pornografia. Ela falou assim, tem pessoas que já não têm mais a prática da pornografia, mas fica às vezes com um registro na memória daquilo que já viu. E às vezes é difícil apagar.
E ela falou que o Senhor vinha com o seu sangue apagando esses registros de memória. Porque o Senhor não vai restaurar o seu céu, o Senhor vai te dar algo novo. E ela falava, tudo novo, tudo novo, tudo novo. O Senhor tem tudo novo sobre a sua vida. O Senhor não quer restaurar algo que foi o seu passado. O Senhor não quer te levar a viver algo que você já viveu. O Senhor quer te levar a viver tudo novo. Tudo novo, é isso que o Senhor tem sobre a sua vida. Põe a mão sobre a sua mente, sobre a sua cabeça e declara renovação do entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós rompemos nesta noite toda fortaleza mental, toda estrutura, Pai amado, levantada na mente, toda cultura, Pai amado, estabelecido pelas trevas. Nós rompemos agora em nome de Jesus. Pai amado, nós cremos no Teu sangue que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, que nos justifica. Essa é a nossa realidade hoje. Que essa noite seja uma noite de libertação na maneira de pensar de muitos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Fala amém. Se aproprie disso. Nós estamos em um mês de libertação. Em um mês de libertação. Se aproprie dessa realidade na sua vida. Deixa que isso caia como uma semente que venha produzir frutos na sua vida. Não sufoque, não permita o inimigo te oprimir, querendo te relembrar do seu passado, da sua história que já não existe mais. Você sabe que quando o Senhor olha para a sua vida, o que Ele vê? Cristo. A Bíblia diz que para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. E eu gosto de contar a história de Esther. Já contei aqui, aonde eu vou eu gosto de falar de Esther. O que fala assim, nossa, mas você gosta de falar de Esther, mas eu gosto de falar. Porque para mim representa muito. Esther era uma menina escrava, judia. Era uma menina órfã. E acho que todos vocês devem conhecer que ela se inscreveu lá para o concurso de beleza e passou por 1 ano de tratamento. Você imagina a mulherada que faz tratamento de pele, que faz tratamento estético, o que é 1 ano? Você receber óleo na sua pele e perfume na sua pele. Você acha que depois de 1 ano, quando o rei foi e olhou para Esther, ele conseguiu olhar e ver alguma marca na vida dela? Nenhuma. 1 ano, sai tudo quanto é tipo de mancha da sua pele. Tudo quanto é tipo de marca da sua pele. O rei poderia vir e cheirar a Esther até fungar, cheirar. Ele nunca ia descobrir o cheiro dela. Porque depois de 1 ano, você recebendo perfume, o seu cheiro muda. E é a mesma coisa que o Senhor faz com nós, com a gente, conosco. Ele pode vir, pode cheirar, cheirar, cheirar. Você acha que Ele vai sentir qual o perfume da minha vida? É o perfume de Cristo. Porque hoje não se trata mais de mim, não se trata mais da minha história, não se trata mais daquilo que eu fiz, mas se trata de Cristo em mim. Por isso você é o bom perfume de Cristo, porque não se trata mais da sua vida. Não se trata mais de você. Quando o Senhor olha para a sua vida, Ele não lembra mais dos seus pecados. Porque Ele vê Cristo em você. É Cristo em você. Cristo em você, a esperança da glória. Aleluia! Se coloque de pé. Irmão, seja livre da culpa nesta noite. Seja livre da culpa desta noite. Da culpa dos teus erros. Das tuas falhas. Eu vou falar uma coisa para as mulheres também. Tem mulher que às vezes o marido trai e a mulher ainda se sente culpada porque o marido traiu. Seja livre da culpa. Tem mulher que passa por abuso sexual e se sente culpada porque acha que ela pode ter provocado. Seja livre da culpa nesta noite. Seja livre da culpa desta noite. É um tempo de libertação sobre a sua vida. Não há mais nada que você possa fazer, porque tudo já foi feito. Se aproprie dessa realidade. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E que dia precioso para nós participarmos da ceia. Trazer à memória tudo isso que o Senhor fez por nós. Amém? Amém. Eu vou passar para o apóstolo Cristiano.